Boa tarde, professor Alencar. Sou Lourenço Feltrin. Eu vou apresentar o trabalho final da programação orientada a objetos Web 1. Peço desculpas pela resolução, meu monitor é um pouco esquisito, mas acho que tu consegue ver bem aí, né? Vamos começar pelas classes, né? O diagrama de classes. Como teve muita classe, eu quis separar em dois diagramas. Então esse daqui é o dos models e os DAOs. E também tem o de controllers e services. Bom, vamos lá. É bem simples, né? Basicamente, cada DAO tem o seu respectivo model, e a única coisa que muda é que a estampa também tem o model da coleção, né? Porque se for ver no modelo R, já vou te mostrar aqui, isso é um relacionamento 1 para N, né? Cada estampa pode pertencer somente a uma coleção. Já falando dele, uma peça pode ter N estampas e uma estampa pode pertencer a N peças, então é um relacionamento N para N. Se tu for ver, eu mudei bastante isso daqui desde a última apresentação. Eu fiz o que tu falou, de conversar com meu irmão para ver o que seria útil para ele no sistema. E ele falou que basicamente seria muito melhor o modelo, que é o que eu tinha, que eu tinha na versão passada, que era cada modelo conectado com uma coleção, ser separado em dois, que é a estampa e a peça. Então foi isso que eu fiz. O diagrama de classes para service e controller é um pouquinho difícil de ver, tá? Ficou bem grande. Eu estou usando o Mermaid para fazer esses diagramas, então se tu quiser, tu pode copiar esse código aqui e botar num Mermaid Charge da vida, ou baixar a extensão do Mermaid aqui no IntelliJ para ver. Mas é isso aqui. Cada service tem o seu respectivo controller. A única diferença é que existem 9 controllers para 4 services. Isso eu fiz para não ficar tão poluído, né? Então cada página tem que ter o seu respectivo controller, mas elas estão conectadas com services que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, coleção service serve tanto para editar, criar, excluir coleções. O usuário service serve para login, sessão. Então, é isso daí. Então, eles são multitarefas. Bom, vou compilar o código aqui para te mostrar que está funcionando tudo certinho. E vamos lá. Aqui, como pode ver, ele está rodando no Spring. Aqui, pronto. Eu vou usar uma conta que já existe, né? E entramos no sistema, né? Existe algumas diferenças que eu fiz. Eu fiz bastante mudanças. Para começar, uh, as peças, elas são drop-down. O usuário não escreve mais nada aqui. Pode ser camiseta, moletom, casaco. O tamanho de PP até XG. E as cores são essas daqui que eu falei com o meu irmão que ele usa mais, né? Daí a quantidade, vamos botar 10. A grande diferença que eu fiz foi o seguinte. A grande diferença é o seguinte. Se o usuário colocar uma peça com as mesmas credenciais, com o mesmo tipo, tamanho e cor, ela não vai ser adicionada na tabela, e sim somar. Então eu botei aqui as mesmas credenciais aqui, os mesmos dados, e aqui ó, se eu salvar, lembra que eu tinha colocado 10? Aqui ó, agora virou 20 a quantidade. Ele só pega a quantidade é, daquilo que é igual ao que já existe na tabela e adiciona. Então é um controle bem melhor. Como pode ver também excluir, tá funcionando. As coleções, As coleções são praticamente iguais à versão antiga. A única validação que eu fiz foi o seguinte: se o usuário colocar uma, se o usuário colocar uma coleção com o mesmo nome que deu uma já existente, ele não pode botar essa coleção na tabela. Deixa eu tentar mostrar isso aqui pra ti. Aí, ó. Já existe uma coleção com esse nome, então ele não consegue colocar uma coleção igual, né? E aqui as estampas é mais ou menos uma combinação das duas. Ele não consegue colocar nenhuma coleção com o mesmo nome. Então, se eu tentar botar Spring aqui, a quantidade 10 e a coleção teste aqui, ele não vai deixar, tá? Na real, ele vai deixar, só que ele só vai somar com a quantidade. E as estampas só podem pertencer a uma coleção existente. Então aqui tem o drop-down das coleções, o usuário não consegue colocar uma coleção que não existe no sistema. Antes, se tu lembrar do meu trabalho, as estampas, quando tu for colocar a coleção, tinha que botar o ID da coleção. Isso não faz sentido nenhum para o usuário, ele nem sabe, o usuário nem sabe o que é o ID de cada coleção.
Então eu fiz esse drop down para facilitar, né? E é basicamente isso, professor.